coisas bem distintas. Meus irmãos, na medida que nós entendemos a distinção disso, nós conseguimos essa autonomia. Que distinção é essa? A distinção a respeito de circunstância e fé. A nossa fé não pode estar atrelada a qualquer tipo de evento, de momento, de acidente, de incidente que venha acontecer na nossa caminhada, irmãos. A gente pode usar como, por exemplo, a pandemia, que é uma circunstância muito ruim, que tirou as pessoas de muitas atividades, a princípio, de atividades, que trouxe questões da rotina, mas não é só a rotina que mudou, não é só a agenda que mudou, problemas emocionais muito sérios. Gente que ou conviveu com a Covid, contraindo a doença, ou conviveu com gente amada que contraiu, e gente que se curou, e gente que faleceu. Imagine a loucura disso. Irmãos, me ouça, por favor, nada disso pode interferir na nossa fé. Em segundo lugar, nós vemos um negócio estranho chamado vento de doutrina. Paulo continua dizendo aqui, olha, levados de um lado para o outro, nem jogados para cá e para lá por todo vento de doutrina. E aí Paulo está pensando nas questões de fé mesmo, questões relacionadas ao cristianismo. E tanto em Efésios quanto em Coríntios especialmente, nós percebemos a chegada de falsos mestres, de homens com outros ensinamentos que tiravam a centralidade de Cristo. Essa era a grande questão naquele tempo, Tiravam a centralidade de Cristo, colocando nesse lugar outras e outras coisas. Os ventos de doutrina naquele tempo, eles, por exemplo, tratavam de lugares, rituais, objetos e pessoas. Lugares especiais, rituais especiais, objetos especiais e pessoas especiais, todo esse conjunto de coisas no lugar de Cristo. Paulo vai tratar disso fervorosamente e vai dizer, olha, não há lugar, não há objeto, não há ritual, não há pessoa que possa substituir a pessoa de Cristo na vida de um crente. Eu quero usar aqui um exemplo para a gente entender o vento de doutrina que nos atinge hoje. Um exemplo que até nós conseguimos, de alguma maneira, trabalhar aqui na igreja, que é a ceia do Senhor. Nós ficamos aproximadamente 5 meses sem celebrar a ceia, porque o pastor Eduardo entende que ceia é um encontro comunitário presencial. É uma leitura que o líder espiritual da igreja tem, o pastor Eduardo tem, e por isso só viemos a celebrar a ceia no dia em que voltamos aos cultos presenciais, e aí tivemos parte da ceia num momento virtual. Mas a igreja um dia se reuniu de forma presencial, os irmãos aqui comigo, eu com os irmãos, e aqui então colocamos a mesa dentro dos protocolos e pudemos aqui celebrar a ceia. Pois bem, irmãos, existe hoje entre nós ainda uma ideia de que quando você participa da ceia, você é mais abençoado, quando você não participa da ceia, você é menos abençoado. E para muitos até você é amaldiçoado. Existem segmentos evangélicos que colocam a ceia como objeto de disciplina. Se alguém está em pecado, fica alguns meses sem participar da ceia, colocando para a ceia algo que ela não é. Ela não é objeto, e nem deve ser objeto de disciplina, e muito menos deve haver na celebração da ceia qualquer coisa que invoque
um tipo de bênção de Deus para quem participa e a não bênção de Deus para quem não participa. O fato de termos ficado 5 meses sem a celebração da ceia, não nos tirou a bênção de Deus. Entendem? Não nos trouxe nenhuma maldição. Ficamos apenas sem a dinâmica da ceia por conta de não termos o culto presencial. Só isso. E se daqui para frente, quando voltarmos, se num determinado mês você não pode participar da ceia, não acredite que isso vai te trazer qualquer tipo de castigo de Deus. Mas, meus irmãos, muita gente acredita nisso. Tanto é que em muitos lugares, o dia do culto da ceia é o dia mais concorrido. A igreja enche. Muitas pessoas acreditam que é naquele dia que vão alcançar a bênção que tanto esperam de Deus. Isso, irmãos, é só um detalhe, dos muitos detalhes, de tantas e tantas pessoas que hoje, ainda fomentam essa ideia de que existem lugares especiais, rituais especiais, objetos especiais, e o que é pior de tudo, pessoas especiais. Muitos líderes, eu coloco líderes entre aspas, porque eles estão completamente enganados, eles estão, na verdade, relacionados ao terceiro risco, que eu vou falar daqui a pouco. Muitos líderes estão morrendo de medo, não é de perder pessoas, porque vai perder amigos, irmãos, eles estão preocupados, estão com medo de perderem seguidores, adoradores de si mesmo. A sua imagem se sustenta exatamente no fato deles conseguirem conquistar, não a amizade das pessoas, mas uma espécie de adoração das pessoas. Olha o terceiro risco, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para lá e para cá por todo o vento de doutrina, e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. E Paulo está falando aqui, irmãos, não é de ímpio, ele está falando de líderes, de gente relacionada à religiosidade, gente de religião, homens que induzem ao erro com consciência, eles são espertos, eles são astutos. Na verdade, o que eles querem é o dinheiro das pessoas, e o que eles mais querem é que elas sejam mão de obra para os seus projetos alucinados, projetos que muitas vezes estão trabalhando uma espécie de benefício próprio. E veja, irmãos, o quanto isso é perigoso, porque na religião você alcança voluntários para projetos, ou seja, você não paga por essa mão de obra. E muitas dessas pessoas hoje estão arrebanhando gente de graça para trabalharem por projetos para o seu próprio benefício, para a sua própria imagem. Não é pelo reino, não é pelas pessoas, é pela sua própria imagem. E aí Paulo está dizendo, olha, cuidado com essa gente, porque essa gente te faz naufragar na fé, não te dá autonomia. E eu quero encerrar hoje, irmãos, falando do verso 15. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Vou repetir. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Crescer, irmãos, é sinônimo de autonomia. Pressupõe maturidade. Uma pessoa madura é uma pessoa crescida, ou uma pessoa que está em crescimento. Sabe que o que me preocupa nesse tempo de pandemia
Na verdade, eu particularmente estava constatando isso não só na pandemia, mas na pré-pandemia. Algumas vezes aqui na igreja falem muito sobre isso. Uma das maiores preocupações, irmãos, é parar de crescer. E, infelizmente, muita gente não alcançou autonomia porque parou de crescer. Parou de crescer na fé. Entendem? Quando olhamos para uma criança, a gente trabalha demais para que elas nunca parem de crescer, especialmente até atingirem aquilo que humanamente se fala de autonomia, né, de autoridade. Então a criança, enquanto bebê, a gente vai protegê-la e vai torcer para que ela cresça, para que ela saia do engatinhar para o andar. E no andar, para que ela tenha senso para entender o que é perigoso ou não, porque muitas vezes, né, a gente sonha em ver a criança andando, mas depois que ela começa a andar, o trabalho triplica, porque ela não tem noção, ela não é madura. Você não pode jogá-la e deixá-la solta à beira de um precipício, à beira de uma piscina, no cais do porto, à beira do mar, não pode. Ela não tem maturidade. O que a gente espera? Que ela continue crescendo, até o dia em que ela vai parar, e vai entender que dali para frente é perigoso para ela. Se ela para de crescer, irmãos, ouça bem, se ela para de crescer, nós vamos ter que ficar ali, segurando e pegando pelo braço e cercando o resto da vida. As pessoas que têm deficiências, né, mentais, né, e cuja a sua maturidade mental, ela chegou só a uma certa idade, você sabe bem disso, muitos sabem bem disso, são pessoas que vivem hoje, até hoje, cercadas de pessoas, elas não cresceram. Cresceram talvez no físico, mas não cresceram na cabeça, então continuam ainda vulneráveis e sem noção do perigo. Irmãos, na esfera espiritual, isso acontece de forma semelhante. Eu quero terminar essa reflexão de hoje, deixando para você uma pergunta: como é que está o teu crescimento na fé? Não estou falando de tempo de igreja. Você pode pensar que eu não esteja falando aos idosos. Não, estou falando especialmente aos idosos. Porque, infelizmente, muita gente associa o tempo de vida ao tempo de maturidade cristã. E não tem nada a ver uma coisa com a outra. Há quanto tempo você não pega um tempo para investir no seu crescimento, na sua caminhada com Deus? De repente, meu irmão e minha irmã, você está vivendo há anos sem perceber que você alcançou mais um degrau na tua caminhada com fé. Nada acontece. E olha que de repente você até frequentou muitas vezes os encontros da escola bíblica dominical. Irmãos, entenda uma coisa que eu vou dizer para você aqui agora. Vida de fé não é vida de igreja. Entendem? Você não pode associar o teu tempo de igreja ao teu índice de conhecimento e de maturidade de fé. Esse é um grande erro que muita gente comete, que muita gente acredita. A pandemia está ensinando isso, irmãos. A pandemia está esclarecendo isso. Um dos propósitos de Deus na pandemia é dizer para você assim: olha, você não acredite que agora está tudo ruim na sua fé porque não tem templo, né? Porque não tem prédio. Não, querido, independe do prédio.
É por isso que eu quero te fazer essa pergunta: há quanto tempo você não investe no teu crescimento? Paulo está dizendo aqui, irmãos, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Cresça, amadureça, porque assim você vai conseguir essa autonomia tão boa, tão equilibrada, a autonomia interdependente. Não dá para abrir mão da igreja, do pastor, dos nossos professores, mas também não dá para viver dependente deles o tempo todo. Há quanto tempo você não cresce? Continue crescendo. Tire essa semana. Olha, por que eu li até o verso 32? Quero te fazer um desafio. Pegue Efésios 4, de 11 a 32 e estude esse texto, faça anotações, perceba o que está faltando em você. Comece por Efésios 4, de 11 a 32. É um ponto de partida para você retomar o teu crescimento, a tua autonomia. Se você precisar de ajuda, eu estou aqui. Me busque, me acione. Mas eu acredito que não dá para parar de crescer. Você pode dizer amém para isso? Vamos orar? Feche seus olhos. Senhor, nós estamos diante de um grande desafio, que é não parar de crescer. Peço que o Senhor abençoe os meus irmãos que estão me ouvindo e me vendo, a fim de que eles entendam isso, a fim de que cresçam, amadureçam, alcancem autonomia, mas uma autonomia cristã, uma autonomia de santo, de santa, que não vive na dependência, mas também que não vive na independência. Ajuda-nos assim, é o que eu te peço, no doce nome de Jesus. Amém e amém. Daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. Acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. É o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso.
estou nos braços naquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. 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 E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. 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 Oh, em teus braços é, Senhor, o meu descanso. Em teus braços, Deus, em teus braços, meu Senhor. Meus irmãos, nós tivemos dificuldades com a internet hoje e, por isso, houve a interrupção, mas se você está me assistindo aqui agora é porque você acessou a gravação que fizemos, né, a edição que fizemos e que postamos no nosso canal. Eu vou orar encerrando o culto, mas não tenho aqui todos os pedidos, porque foi interrompido. Parei aqui no pedido da Raquel. Eu vou citar os pedidos que estão aqui, mas vou pedir que Deus contemple os pedidos que você colocou no nosso chat antes de eu visualizar, tá bom?
a fazer a última visualização aqui. Mas eu quero te agradecer. Se você está me vendo aqui agora é porque você investiu tempo e não permitiu que, se houve qualquer obra do inimigo para impedir que você ouvisse a mensagem, que bom que você jogou isso por terra e está me vendo aqui agora de novo. Tá bom? E porque eu creio que a mensagem de hoje é muito importante para a sua caminhada, espero que você tenha entendido muito bem. Nós vamos orar, encerrando o culto. Olha, faça a inscrição para o próximo culto, porque domingo que vem, 4 de outubro, nós estaremos de volta com o culto presencial. Então, entra lá no canal, nós vamos disponibilizar o link também para que você faça isso, tá joia? Não sei se no culto gravado, se você pode acessar o QR Code, né, que está aqui ao meu lado, mas na quarta-feira nós vamos ter o culto ao vivo, você pode acessar esse QR Code que está aqui do meu lado, ali você é levado direto para a página onde se faz as inscrições para o próximo culto, tá bom? Quarta-feira, mais uma edição da nossa campanha de oração, 28ª campanha de oração, quebrantamento é o tema, participe. Na quarta-feira, o nosso culto ao vivo começa às 20 horas, tá? Às 8 horas da noite. Deus te abençoe, que tenha uma semana muito abençoada, muito proveitosa, sobretudo uma semana de crescimento, tá? De crescimento na sua vida. Próximo domingo estaremos continuando a pensar sobre a maturidade relacionada à autonomia, tá joia? Vamos orar então, irmãos. Olha, até aqui eu recebi o pedido da Catarina, que pede pela Diane, a amiga da sobrinha que está com Covid, a Silvana pede por Ingrid, que perdeu a mãe, uma família enlutada, a Luísa pede pelos seus netos Egeu e Leon, são crianças prematuras que estão enfrentando complicações de saúde, vamos orar por ela, e a Raquel Alcântara agradece a Deus pela vida do seu filhote, inclusive, Jonathan, a Raquel disse que a mamãe te ama. Oh, que fofo, hein? Que lindo isso, hein? Ela agradece a Deus foi aniversário essa semana, que dia que foi? Na terça-feira. Nossa, muito bem. Vamos orar, irmãos? Fechem os olhos. Com essa oração encerramos o culto de hoje. Teremos uma última participação. Eu quero agradecer ao Alain, ao Fábio. Obrigado, tá, gente? Muito bom a ajuda de vocês. Agradecer a Kaique pela participação, Jonathan. Olha, na nossa equipe de transmissão, nós temos hoje o Miguel, o Pedro, o Jonei, o Tom, né, como sempre, e também chegou aí o Gabriel, que nem sei, está aí também o Gabriel. Essa é a nossa equipe, muito obrigado, tá, gente? São voluntários que estão aqui, Jonei está com a namorada dele, obrigado pela presença, voluntários que permitem, né, gente, doam do seu tempo, adoram a Deus, doando o seu tempo para que tenhamos toda essa tecnologia a nosso serviço, né, para a honra e glória do Senhor. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, muito obrigado por esse tempo, obrigado pela Tua palavra, obrigado pelos louvores, obrigado pelos instrumentos, pela estrutura, mas sobretudo, meu Deus, obrigado pelas pessoas que acessam, que confiam, que investem tempo para ouvir da Tua palavra, que exercem da sua autonomia cristã, a fim de não ver a sua fé sucumbir diante das circunstâncias, diante das doutrinas falsas e diante de homens perversos que só querem realmente o seu próprio bem e não querem o bem das pessoas. Obrigado, meu Deus. Colocamos esses nomes aqui em Tuas mãos, os pedidos da Catarina, da Silvana, da Luísa, da Raquel, e tantos outros que chegaram no nosso chat, tantos outros que estão no coração de cada um, de cada membro, de cada pessoa que nos vê. Meu Deus, visite cada pessoa, cada lar, cada casa e traga a providência, traga o Teu toque, traga a Tua palavra, traga, Senhor, o Teu milagre. Nós cremos no Teu poder. Meu Deus, muito obrigado por esse tempo aqui. Abençoa-nos em tudo, abençoa a nossa semana, que seja uma semana muito, muito cheia do Senhor, do desejo de crescimento no Senhor e na Sua palavra, meu Deus. Muito obrigado por tudo. E que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus, estejam conosco aqui e com todas as pessoas que adoram ao Senhor, espalhadas na face da terra. Que seja assim hoje,
até a volta imperiosa de Jesus Cristo, o Senhor da igreja, o Senhor de todos nós. E é em nome dele que nós oramos. E o povo de Deus diz amém? Amém. Valeu, gente. Até a próxima. Sai de tua tenda, ó filho meu, te mostrarei as estrelas do céu. Sai de tua tenda, ó filho meu, te mostrarei a areia do mar. Será que podes contar? Será que podes imaginar tudo aquilo que sonhei para ti, filho meu? O que minhas mãos fizeram para ti, filho meu, minha bênção será sobre ti. Uma nova história Deus tem pra mim, um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Sai de tua tenda, ó filho meu, te mostrarei as estrelas dos céus. Sai de tua tenda, ó filho meu, te mostrarei a areia do mar. Será que podes contar? Será que podes imaginar tudo aquilo que sonhei para ti, filho meu? O que minhas mãos fizeram para ti, filho meu, minha bênção será sobre ti. Uma nova história Deus tem pra mim, um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei
quer